Então nós estamos aí em mais um dia dessa preparação para nossa consagração a Nossa Senhora. E São Luís, no livro do tratado, ele vai tratar agora no terceiro capítulo. E esse terceiro capítulo é para falar da escolha da verdadeira devoção a Nossa Senhora ou a falsa devoção a Nossa Senhora. Então queria estar lendo uma passagem da Sagrada Escritura, como sempre a gente lê, para a gente ter um entendimento disso que São Luís vem nos propor para nós. E a Sagrada Escritura ela fala assim no livro do Apocalipse, lá no capítulo 3, versículo 15. Deus ele faz uma repreensão para a cidade de Laodiceia. Então ele fala assim, eu conheço as suas obras. Não és nem frio e nem quente. Oxalá se fosse frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, eu vou vomitar-te. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, São Luís ele fala dessa verdadeira e da falsa devoção. E o livro do Apocalipse, Deus ele vem falar isso para aquela mensagem naquela igreja de Laodiceia. Ele olha para aquela comunidade e fala para eles, se vocês fossem quente, ou se vocês fossem frio, isso é, se vocês fossem realmente da igreja, ou se vocês não fossem da igreja, eu trataria vocês até de alguma forma. Mas como vocês não é nenhum nem outro, vocês é morno, e Deus não quer ninguém morno do lado dele, ele fala, eu vou vomitar vocês. E não tem coisa pior do que um vômito? Onde você vê alguém que bebe ou a gente passa mal em casa, a gente vai lá no banheiro vomitar, é horrível isso aí. Deus ele usa essa expressão porque ele quer eu e você nem frio e nem morno, ele quer a gente quente. De que forma? Com fervor no nosso coração. Então São Luís ele olha para esse terceiro capítulo do tratado e ele mostra dois ângulos diferentes da devoção a Nossa Senhora. A verdadeira e a falsa devoção a ela, mostrando para nós que a gente tem que sair fora da falsa e viver realmente, através dessa consagração a Nossa Senhora, uma verdadeira devoção a ela. Então ele fala que o demônio ele é tão ligeiro, como São Paulo fala na carta aos Coríntios, ele se transfigura num anjo de luz para enganar a gente, olha que loucura. Ele fazia isso com Santa Faustina, fazia isso com Santa Margarida Maria Lacoque, fazia isso com tantos santos, até com o Padre Pio. Quem dirá comigo e com você? São Luís ele fala, o demônio ele é tão astuto que ele leva eu e você a começar a ter pouca devoção. Então um dia, por exemplo, a gente usa escapulário, no outro dia a gente não usa. Um dia a gente reza bem, outro dia a gente não reza. Um dia a gente reza, outro dia a gente não quer mais rezar. A gente começa a ter entojo pelas devoções a Nossa Senhora. E aí São Luís fala, o demônio ele leva eu e você, principalmente a fazer as nossas orações mal feitas. O que significa isso? Numa palavra mais simples, fazer as coisas pelas coxas. Então ele fala, o demônio ele começa desse jeito. E quando ele pega eu e você com esse laço, porque o diabo, meus irmãos, nesses tempos que a gente vive, ele não quer que eu e você saiba que ele existe. Padre Gabriele Amorte, exorcista do Vaticano, ele falava isso. A maior astúcia do demônio é ele fazer você crer que ele não existe. Que não é bem assim. Acha que o demônio está em todo lugar? Não, o demônio ele quer isso. Por quê? Para que ele mantenha eu e você numa mornidão espiritual. E Deus falou nessa passagem para mim e para você. Se você for quente ou frio, eu posso resolver teu problema. Agora, se você for morno, eu vomito você. Eu não dou conta, não fica no estômago. Comida zangada, azeda no estômago, a gente não consegue segurar. Você vomita. Então não tem jeito, Deus não quer isso. E aí São Luís ele fala assim, que há sinais da falsa devoção a Nossa Senhora. 7 sinais dos falsos devotos. Primeiro ele fala, os devotos críticos. Segundo, os escrupulosos. Terceiro, um devoto exterior. Quarto, um devoto presunçoso. Quinto, um devoto inconstante. Sexto, um devoto hipócrita. Sétimo, um devoto interesseiro. Ele começa pelo primeiro, que é os críticos. O devoto crítico, ele vai dizer,
é sábio ou orgulhoso, que tem no fundo uma certa devoção a Nossa Senhora, mas vive criticando as devoção que o simples atribui a Nossa Senhora. Então ele fala, esse devoto crítico é pessoa orgulhosa. Em outras palavras, uma pessoa metida. Ela até tem devoção a Nossa Senhora, ela até reza. Só que no fundo, ela não faz para criticar aqueles que têm devoção a ela. E aí São Luís ele dá os exemplos aqui. Coloca em dúvida todos os milagres. O que mais vê gente dentro da igreja hoje é gente questionando a aparição de Fátima. E isso que eu estou falando para vocês é gente que eu conheço intelectual, gente que tem conhecimento. Eu conheço muita gente que tem conhecimento por aí afora. E as pessoas elas questionam, porque elas falam, não, a igreja não bateu o martelo, ainda não aprovou, então não acredito. Meu Deus do céu. Houve um milagre do sol na última aparição. Mais de 60 mil pessoas viu de longe, quase 40 quilômetros longe, viu o sol bailar. Quer mais prova que isso para acreditar? Mas São Luís ele fala aqui, são devoto crítico. Não acredita nos milagres, não acredita nas aparições de Nossa Senhora. Não gosta de ver as pessoas ajoelhadas diante da imagem de Nossa Senhora, fala que é idólatra. Então São Luís fala, eu e você não pode ser assim. Porque as pessoas simples, e não é porque você que está aqui é de idade, estou falando isso para você não, mas as pessoas de mais idade têm muito mais devoção do que as pessoas novas. Então você vê as pessoas de idade diante de uma imagem de Nossa Senhora, sempre tem um santinho de Nossa Senhora no bolso, beija. São Luís fala, essas pessoas críticas, elas criticam até isso aí. Eles falam que não é para ser assim. Acusa de idolatria, ele fala. Não acredita nas histórias que é dedicada a Nossa Senhora. Eu não lembro se eu contei aqui uma daquela pessoa que se matou, que se jogou da ponte. Eu cheguei a contar aqui que a pessoa foi se confessar com São João Maria Vianney, a mulher, falou, meu marido se matou, se jogou da ponte, bateu a cabeça no fundo do rio e morreu. E a igreja fala, né, quem se suicida vai para o inferno. Aí Nossa Senhora falou no ouvido de São João Maria Vianney, aí ele não foi para o inferno porque ele colocava uma flor para mim todo sábado na capela onde o povo celebrava a missa. Ele não fazia mais nada aquela porcaria. Mas por ele colocar uma flor, eu salvei ele está no purgatório. Então as pessoas críticas, elas não acreditam em nenhuma história de Nossa Senhora. E eu e você é chamado, meu irmão, é claro, tudo com prudência. Tudo com prudência. Mas a gente acreditar nessa mãe. Aí São Luís fala, o tributo, os escritos que os santos padres depositaram a ela, falando sobre ela, eles jogam tudo pro ralo. Então tudo aquilo que os santos falaram, os devotos críticos, eles vão lá e jogam tudo pro ralo, eles criticam tudo. São Luís fala, são falsos devotos. São uma pessoa que ela não tem uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. Aí ele vai pro segundo, os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos, ele fala, receia desonrar o filho, honrando muito a mãe. Isso a gente já tem que começar a tomar cuidado a partir desse tipo de devoto. São Luís fala, essas pessoas, eles são escrupulosos. O que é o escrupuloso? Aquele que acha que... É igual aquele que vai confessar com o padre e ele acha que tudo é pecado. E tem coisa que não é pecado, que não é aquela realidade necessária de falar. Ele vai lá e fala, uma pessoa escrupulosa, ela tem receio de tudo. E São Luís fala, essas pessoas aí, elas receiam honrar muito Nossa Senhora e desonrar o filho. Porque, ora, por exemplo, nós estamos vindo aqui todas essas semanas, praticamente só falando dela. Mas tudo que a gente falar dela é para levar para o filho. Mas o que o devoto escrupuloso faz? Ele fala, só fala dela, não fala do filho. É aquilo que eu falei na introdução de São Luís. Quando ele entrou na igreja, foi diante da imagem de Nossa Senhora e não foi no sacrário. O padre daquela igreja chegou nele e falou, mas por que você não vai no sacrário? Falou, porque aquele que está no sacrário, ele passou no ventre dela primeiro, para depois ele estar ali. Então eu também, eu passo por ela primeiro, para depois ir nele lá no sacrário. São Luís via naquele padre que questionou ele, um devoto escrupuloso. E aí ele fala, ó, essas pessoas não suportam louvores a Nossa Senhora. Não suporta alguém diante dela e não no sacrário, São Luís vai dizer. Então eu e você é chamado a amar Nossa Senhora e não ter ranço dela. Tem pessoas dentro da igreja que elas não gostam de ver os outros. Eu já participei de grupo de oração aí que a pessoa, ela exclui Nossa Senhora do grupo de oração, não deixa nem as pessoas chegar perto, é uma pessoa escrupulosa. Não, porque
Se chega muito perto dela, vai que um protestante entra aqui na igreja e vê ela diante da imagem. É uma pessoa escrupulosa. São Luís fala, não pode ser assim. E ele fala, esse tipo de pessoa, eles questionam, para que tanto terço? Para que entrar numa confraria? Para que se consagrar a ela? Para que trazer tanta coisa exterior? Eu vivo sendo questionado em tudo quanto lugar que eu vou pelo tamanho do meu rosário. Eu vou nos lugares, as pessoas vêm questionar, para que um rosário tão grande assim? A pessoa é escrupulosa. Uma vez eu saí da missa, um senhorzinho parou eu e falou, filho, teu rosário é bonito, hein? Mas é grande, hein? Pra que isso aí, hein? Falei, que carro que é o do senhor? Ele mostrou uma caminhonete gabina dupla. Falei, por que o senhor não compra um Fusca? Compra uma Brasília, um Fusca velho, um Corcel 1, vai andar de carro. Não, falei, uai. Se pro senhor, o senhor quer um negócio grande, bonito, o senhor é fazendeiro? Não, falei, então por que o senhor tá com caminhonete? Quem tem que ter caminhonete, quem tem sítio. Eu acho que o senhor está querendo se aparecer. Agora, o que eu estou fazendo aqui é mostrando devoção a ela. Uma pessoa escrupulosa, ela não entende. E aí, sabe o que eles falam? São Luís vai dizer. Dizem fazer da religião uma palhaçada. É melhor recorrer direto a Jesus e não a ela. E aí São Luís fala, que engano. A honra a ela é para honrar perfeitamente Jesus Cristo. Porque como eu já disse nas outras formações, quando eu honro ela, eu estou honrando Cristo. Porque Cristo quis passar por ela. Então eu e você não pode ter esse escrúpulo. A gente tem que ser firme, convicto na devoção que nós temos que ter com ela. E aí ele passa para o terceiro. Existem os devotos exteriores. Fazem consistir a devoção em tudo aquilo que é exterior. Então ele fala, essas pessoas ouvem a missa com desatenção, participam da procissão olhando para os outros que estão na rua, vive de exterior, não tem vida interior. Ele fala, a devoção verdadeira a ela leva eu e você centrar o nosso coração a ela, de forma que a gente tem o nosso coração ligado a ela. E aí ele fala aqui, ó, essas pessoas fazem parte dos apostolados que tem por aí, sem emendar a vida. Então o que mais gente vê é isso aí. Pessoa que faz parte do apostolado, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus, da fita vermelha. Só que a pessoa não muda de vida. A pessoa ela vai na missa, ela põe aquela fitona no peito lá, é só exteriormente, ela não tem nada interior. E eu digo mais, é igual carregar um terço desse tamanho aqui e só carregar, não rezar, viver uma vida exterior. Então eu saio com ele só para me aparecer. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que a gente não carregue as coisas de enfeite, entendeu? Ele quer que a gente tenha uma vida realmente devota à mãe dele. E ele continua dizendo, vive o exterior, porém sem mudar o interior. A devoção verdadeira a ela muda eu e você interiormente. Aí ele passa para o quarto. Quarto é os devotos presunçosos. Pessoas abandonadas em suas paixões e pecados. Isso é, se consagra a ela, mas não muda de vida. E aí ele fala, esse tipo de gente, sob o nome de devoto dela, esconde os seus pecados, a avareza, a impureza, a embriaguez. Então, gente, essa consagração torna a dizer, é algo realmente para a gente mudar de vida, mudar a nossa vida radicalmente. A verdadeira devoção a ela, você vai ver o que ela vai fazer com você. Ela vai pegar você e ela vai começar a tocar no seu coração quais os pontos da tua própria casa que você tem que mudar. Talvez o objeto que você tem em cima da tua penteadeira, do rack, em cima da televisão, em cima da geladeira. Nossa Senhora faz mudar aquilo que não é do agrado dela. Ela faz tirar tudo de dentro de casa. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Aquilo que não é do agrado de Deus, ela faz você mudar dentro da casa. E aí ele fala aqui, ó. Esses tipos de gente, eles alegam que por serem devotos dela, Deus perdoará a eles e eles morrerão com a confissão em dia. Isso é, a pessoa ela é presunçosa. Ela acha que ela está salva. Por exemplo, eu venho aqui, só eu falo aqui. Eu puxo o terço aqui e eu começo a me achar melhor que vocês. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um pangaré de asa, nada mais que isso. Eu não posso ter a presunção de achar que porque eu venho aqui falar dela, eu me acho melhor que alguém aqui, você entendeu? Eu não sou melhor que ninguém.
E eu não posso dizer que só porque eu venho falar dela que eu vou me salvar. Eu tenho que acreditar na misericórdia de Deus. E aí ele fala, esse tipo de pessoa, eles se enganam. Eles acham que eles não vão ser condenados só porque eles rezam um terço malemar. Daí São Luís fala, pessoa reza um terço de qualquer forma, mas vive uma vida cheia de pecado, pensando que engana a Deus. Ela acha que ela vai se salvar. E aí ele fala, essas pessoas elas dizem, Deus não nos criou para nos condenar. Aí eles começam a relembrar as histórias que é contada sobre Nossa Senhora, igual essa que eu contei. Se o homem era praticamente um ateu, mas ponhava flor para ela e caiu de cabeça no rio, se ele se salvou, eu que sou devoto dela vou me salvar também. A pessoa presunçosa. A gente não pode confiar de que a gente vai viver uma vida má pensando que Deus vai salvar nós, entendeu? A gente não pode cair nessa presunção. E aí ele fala, para ser verdadeiro devoto dela é preciso no mínimo 3 coisas para não ser presunçoso. Aí ele fala, primeiro, evitar todo pecado mortal. Aquilo que é pecado mortal na nossa vida a gente tem que pular fora. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. É numa época de quaresma dessa, por exemplo, que a gente vê o tanto que a gente é fraquinho, né? Quando a gente arranca um doce, faz alguma penitencinha aí, e a gente sente uma falta medonha daquilo que a gente cortou. São Luís está falando isso, ó. Fazer violência a si mesmo, não voltar atrás com o chamado de Deus. Terceiro, rezar o rosário todo dia e jejuar o sábado. Antigamente as pessoas dentro da igreja elas jejuavam todo sábado em honra a Nossa Senhora. Isso ainda vale nos dias de hoje. Mas a igreja suprimiu. Você pode substituir pela quarta-feira. Ou até mesmo a sexta-feira, entendeu? Então isso vai do coração de alguém. Da pessoa que quer ser devota. Só que ela fala aqui. Rezar o rosário todos os dias. São Luís vai dizer. Todos os dias rezar. Aí ele vai para o 5º tipo de devoto falso. Os devotos inconstantes. Aí ele fala, hoje é fervoroso, amanhã não é. Hoje vem aqui, amanhã não vem. Hoje faz uma coisa, amanhã não faz. Hoje rezo, amanhã não rezo. Então hoje eu consegui rezar um terço, aleluia, a pessoa fala. Só que amanhã ela reza 2 dezenas. E não é por causa de uma saúde, de um serviço ou algo do tipo, é realmente porque ela falhou. São Luís fala, uma pessoa dessa ela é inconstante. Um dia ela está bem, outro dia ela está mal com Nossa Senhora. Um dia ela dedica a flor para Nossa Senhora, no outro dia ela não dedica. Um dia ela acende a vela, outro dia ela tem preguiça de levantar porque ela esqueceu de acender a vela, então ela reza sem vela acesa. São Luís ele está falando, se uma pessoa dessa é inconstante, e a verdadeira devoção a ela, meus irmãos, leva eu e você a ter uma constância sobrenatural, que não é nossa. Então hoje um amigo meu me mandou mensagem, irmão, manda algumas frases a respeito do rosário. Para mim, dos santos que viveram o rosário, eu lembrei de uma de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório é doutor da igreja, escreveu mais de 110 livros, é doutor em moral. É um santo que difícil achar um santo. Pra você ter noção, criou um calombo nas costas dele e ficou com o pescoço torto de tanto que ele escrevia livro. Numa época que não tinha computador, não tinha caneta, não tinha nada, era na pena. Não tinha energia elétrica, olha o tanto que o homem escreveu naquela época, hein? E um dia chegaram na biblioteca dele, ele já estava velhinho, ele morreu com 90 e poucos anos. Falaram, olha, se fosse para mim tirar tudo daqui de dentro, deixar uma única coisa aqui, para você se salvar, o que você escolheria? E olharam para a Bíblia dele, pensaram que ele ia pôr a mão na Bíblia e falar, tira tudo daqui e deixa só a Bíblia. Sabe o que ele fez? Ele falou, leva tudo daqui de dentro, até a Bíblia, só deixa o meu rosário, porque eu dependo dele para me salvar. O que ele quis dizer com isso? Uma vida constante de oração. O devoto verdadeiro de Nossa Senhora, ele tem constância no chamado, entendeu? Então é isso que eu procuro sempre falar para os meus filhos. Isso aqui não é só um objeto que eu ponho aqui, Nossa Senhora vai vir me tirar no sábado do purgatório. Não é isso aqui o escapulário. Escapulário é você ter devoção. A igreja emprega o escapulário como uma armadura, uma verdadeira roupa de Nossa Senhora. Então quando a gente coloca o escapulário é como se eu tivesse colocado os vestidos dela. Eu sempre ensino meus filhos, na hora de dormir, na hora que acorda, ó,
beijar a roupa de Nossa Senhora. Pedir intercessão dela. Para quê? Para que você, que é criança, vá crescendo na fé. E a mesma coisa é eu e você, só que tem que ter constância. Então um faz, o outro não faz. Ô Isaac, você fez isso, eu esqueço. Você está inconstante. Você não pode ser inconstante. Nossa Senhora que é gente constante. Sexto, os devotos hipócritas. Aí ele fala aqui, os que cobrem os seus pecados sob o manto dela. É aqueles que falam que tem devoção a ela e não muda de vida. Vive uma vida realmente de pecado. É o que mais tem hoje dentro da igreja, gente. Então se eu encontro irmã na igreja, pessoas da minha idade, 35 anos, 40 anos, você encontra as mulheres lá de saia, de calça, irmã, e aí como é que tá a devoção? Começa a partilhar, a pessoa, por exemplo, ela toma um anticoncepcional. A igreja proíbe o uso do anticoncepcional. Então a pessoa ela vive uma hipocrisia não para os outros, porque não tem nada a ver com a vida dela, o pecado é dela. Cada um cuida do seu, não é verdade? Só que ela é hipócrita com ela mesma e com Deus. Então ela põe uma corrente no braço, ela põe uma saia no pé, ela põe um véu na cabeça. Só que ela está vivendo debaixo do pecado. Deus não quer isso aí para ela. Está me entendendo? E São Luís ele fala a esse tipo de devoto que vive uma hipocrisia, está cheio de pecado. Fala da vida dos outros, fala coisa errada, critica, só fala aquilo que é errado. A pessoa vive uma hipocrisia. São Luís ele fala aqui, não pode, Nossa Senhora não quer isso. Nossa Senhora quer você e eu liberto de todo o grilhão, para a gente viver para Deus. Sétimo e último, os devotos interesseiros. Isso aqui é 90% das pessoas é assim, só recorre a Nossa Senhora para ganhar alguma coisa. Então eu quero meu filho fora da droga, por exemplo, eu recorro a ela. Eu preciso arrumar um emprego, eu recorro a ela. Eu estou doente, eu recorro a ela. Tudo recorre a ela. Isso não é um mal. Se eu não recorrer a ela, eu vou fazer o quê então? Estou no corgo, não é verdade? Só que o que São Luís ele quer dizer? Que as pessoas só vão a ela através do interesse próprio. E não é isso que a gente precisa ter. É aquilo que eu falei do rosário. Eu não posso só rezar o rosário para obter algo ou a minha própria salvação. Mas eu tenho que rezar porque eu tenho constância e amo ela. Então eu não posso ir nela só por interesse. Aí saindo desses 7 devotos, ele vai para a verdadeira devoção que eu e você tem que ter com ela, que já está acabando, meus irmãos. Ele fala, a verdadeira devoção dela consiste primeiro no interior, que é aquilo que nós já falamos aqui. Eu e você tem que amar ela. Não é só de boca para fora. Amar Nossa Senhora. Segundo, a devoção tem que ser eterna. Terceiro, tem que ser uma devoção santa. Quarto, ela tem que ser constante. Quinto, desinteressado. E aí ele fala, primeiro que é o interior, parte do coração. Então, por exemplo, a minha sogra ela ficou quase uns 3 anos sem entrar dentro de casa. Eu tenho um oratório na minha casa, na capelinha, uma vez ela entrou lá, ela sentou lá e começou a ofender minhas imagens que eu tinha lá. Pra que tudo isso aqui? Isso aqui é idolatria, porque ela fala que ela é protestante. Começou a descer o pau, eu falei, ó, a parada é o seguinte, aqui eu já sou casado, eu tenho quase 40 anos na época. Ô senhora, para agora de falar contra Nossa Senhora e as imagens, a senhora vai rapar fora aqui da minha casa. Porque a senhora não pode me levar pro céu, não. Porque, gente, existe um pecado grave que São João Bosco fala que mais leva a alma para o inferno. É o pecado de omissão. Que quando eu e você é omisso, a gente está negando Deus. Você está me entendendo? Quando a gente está num lugar, a pessoa fala, o que é isso aí? Isso é aqui, ó. O que é isso aí? Você esconde aqui, guarda e não deixa a pessoa. Não, não é nada, não. Você está negando Deus fazendo isso. Você não pode fazer isso aí, não. Falei para ela, só pode rapar fora daqui de casa. Não fiquei tão nervoso aquele dia. Rapaz, você vem aqui ofender Nossa Senhora dentro da minha casa, eu que tenho tudo por meio dela. Ficou uns 3 anos sem entrar em casa. São Luís, ele está falando isso. A devoção que você tem que ter interior, você tem que amar ela. É uma mania da gente receber parente em casa
que é de outra denominação religiosa, e o parente chega, o nosso Deus é o mesmo. Não é o mesmo. Jesus é o mesmo aqui na Assembleia de Deus, aqui. Ele não é o mesmo, porque se ele for, ele é mentiroso. Ele não é mentiroso, ele falou que o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele opera a bênção dentro da Igreja Católica, fora dela é embuste e armação do diabo. Então São Luís está falando isso, a devoção tem que ser interior, amar ela de verdade. Segundo, tem que ser terna. O que é a terna? A ternura que tem que ter por Nossa Senhora. Ele fala aqui, ó, é cheia de confiança em todas as suas necessidades do corpo, da alma e do espírito, recorre a ela. A todo tempo recorre a ela. Não é assim uma criança com a mãe, ele fala. Se um filho meu tá chorando ali fora, cai. Aonde ele vai? Ele não vem em mim. Meus filhos não vêm em mim, eles correm pelo braço da minha mulher. Porque o Pai, ele tem a severidade. Jesus Cristo, após a paixão dele, ele vem agora como juiz. Ele não vem mais como o advogado ali que vai ficar morrendo por você toda hora. Ele já cumpriu a missão dele. Agora, a segunda vinda dele, Santo Antônio de Pádua fala, é como juiz. Então precisa de um mediador no meio aí. E esse mediador é Nossa Senhora. Por isso que nós começamos a Salve Rainha falando que ela é mãe de misericórdia. Ela não é da misericórdia. Quando a gente vai rezar a Salve Rainha, a gente não fala Salve Rainha, mãe da misericórdia. Não, não. É de misericórdia. Porque a misericórdia é Cristo. E ela é de misericórdia, porque ela é de Cristo. Então São Luís fala, essa ternura que eu e você tem que ter, essa confiança plena nela, em todas as situações da nossa vida. Não tenha medo de chamar Nossa Senhora, ela não te deixa desamparado. Não está ali o quadro, ó, que nós trouxemos aqui? Nossa Senhora da Defesa, ó a expressão dela ali. A criança está sendo mordida pelo diabo, o que ela faz? Ela levanta a espada para defender na hora. Não deixa eu ser desamparado. Terceiro, a devoção ela é santa. Leva a alma a detestar o pecado e imitar as suas virtudes. Aí ele fala rapidamente as 10 principais virtudes de Nossa Senhora. Primeiro, uma humildade profunda. Se eu e você for devoto e não começar a ser humilde, nós estamos enganando nós mesmos e os outros. Segundo, uma oração contínua. Rezar todo dia. Terceiro, uma obediência cega a Deus. Então convém obedecer a Deus e não aos homens. Nós estamos vivendo um tempo de confusão doutrinal. Eu tenho que olhar para o catecismo, olhar para o que a Sagrada Escritura fala e olhar para a tradição da igreja, que é um tripé que a igreja tem. Difícil, né? Difícil, mas eu tenho que seguir. Então fala, uma obediência cega àquilo que é certo. Quarto, uma fé viva, nunca desfalecer. Quinto, pureza. Isso muda o nosso exterior totalmente, a devoção a ela. Sexto, uma alma mortificada, isso é, eu não bebo das coisas desse mundo. Tá entendendo? Sétimo, caridade. Se a gente não tiver caridade, o que vai ser da gente? Oito, isso eu estou precisando ter na minha vida. Paciência. Esse monte de criança dentro de casa, é difícil ter paciência, moço. Mas... Para mim, que a gente adquire a paciência com o equilíbrio. Primeiro você tem que pedir o equilíbrio para depois ter ela. É assim que funciona. Então, o que Nossa Senhora expressa, as 10 principais virtudes, é essas aqui. Paciência, a doçura, não ser uma pessoa rancorosa com os outros. E décimo, a sabedoria divina, que eu acho que é a principal, que ela vai dar para aquele que for devoto dela. E aí ele fala, a verdadeira devoção, a quarta, está acabando, meus irmãos. É uma devoção constante, firma no bem e na perseverança. Aí ele fala, é uma devoção que não é volúvel. Hoje eu sou dela e amanhã eu não sou mais. É uma devoção que não é melancólica. A pessoa que é devota dela não fica choramingando para os cantos, porque ela sabe em quem ela pôs a confiança. Não é uma pessoa chorosa. Ai, eu tô passando por tanto problema. O que mais tem hoje, amigo, dentro da igreja é isso aí. Tô passando por problema na minha família. Ai, aqui tá todo mundo doente. Gente, toda família tem gente doente e tem problema. Ou é só a minha que tem? Eu acho que de todo mundo é assim. Então, ele fala que a devoção a ela não é uma devoção melancólica. Vive na fé e não no sentimento natural. Uma verdadeira devoção a ela, a gente não vive de sentimentalismo, entendeu?
Porque eu já teve amigo meu que se propôs vir aqui tocar violão. Seria legal ter um violãozinho aqui? Sim, mas isso aqui não é um grupo carismático. É um grupo devocional que nós montamos aqui. É de oração, nós não pode viver de sentimentalismo. Porque o brasileiro, ele é condicionado ao sentimentalismo. Música, louvor, ergue mão pra cima. A igreja nunca foi isso aí, meu. Você que é de idade aqui, você sabe disso. A gente precisa ter uma fé sólida, preparada. E aí ele fala, a quinta causa da verdadeira devoção, ela é desinteressada. Leva a alma não a si mesma, mas a Deus. Não serve a ela para receber algo porque a ama. Serve ela na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E é sempre fiel a Nossa Senhora. E ele fala aqui, ó, é uma devoção desinteressada. Eu e você precisamos ter uma devoção a ela desinteressada. Então, gente, eu dou prova disso. Quantas vezes de eu estar apurado só de eu colocar um vaso de flor na gruta que eu tenho lá em casa, no laguinho que eu tenho lá para ela, a bênção vir. Só que eu não fazia por interesse. Eu fazia por amor a ela, confiando nela. Quantas graças eu já recebi. Sem buscar interesse, sem pedir para ela. Então São Luís, ele fala, uma verdadeira devoção é sem interesse. Eu estou me consagrando a ela porque eu quero ser de Deus, é isso que ele quer dizer. E aí, indo para o final, ele fala, o que isso acontece? Ele fala, a partir do momento que você toma posse dela, é onde nós falamos na introdução aquele dia a respeito do livro ter sido escondido pelo diabo. Ele fala, eu vejo animais furiosos que vão tentar dilacerar esse pequeno livro quem escreveu ele. E se não conseguirem, vão sumir com ele, esconder ele num lugar escuro. E é o que aconteceu. Como eu falei naquele dia da introdução, não sei se está todo mundo aqui, esse livro ele ficou escondido por 130 anos, ele desapareceu. E depois de 130 anos que acharam ele no fundo de um baú, numa parede falsa lá. Por quê? Porque o diabo ele não queria que ninguém lesse esse livro. Porque a partir do momento que você lê, começa a colocar ele em prática, se consagra a ela, para se dar a Jesus Cristo, a tua vida muda. O diabo não tem mais poder sobre nós. Cumpre aquilo que está na Sagrada Escritura. O justo cai 7 vezes no dia, mas ele se levanta. Santo Ambrósio ele fala, o que é esse cair 7 vezes? Pecar 7 vezes? Somente? Não. Talvez é pecar até mais, mas você tem a consciência, você tem que correr para confessar. Você tem a consciência de que você tem que purgar teus pecados. Então esse é o justo, que não quer ficar na mão do diabo. E Nossa Senhora, ela faz isso. E aí ele fala aqui, ó, atacarão quem lê e quem colocar em prática esse livro. Então o diabo, meu irmão, a gente tem que estar preparado para isso. Ele vai atacar eu e você por estar fazendo isso. Começa a aparecer doença dentro de casa, começa a aparecer problema. O diabo ele não quer. Ele fala aqui, ó, porém, vai se levantar um esquadrão de bravos soldados para combater o mundo e o demônio nos tempos que virão. Que tempos? Esses tempos que nós estamos vivendo. É por isso que é assim, ó, do dia para a noite nós tomamos uma decisão, né, irmã? De falar da consagração a ela. Por quê? Porque é urgente. Esse método que nós empreendeu aqui, entrando aqui ontem na capela, é um método de urgência. Para quê? Para que eu e você, consagrado a ela, nós escape da mão dele. A gente escapa da mão dele. Aí ele fala, vivendo essa verdadeira devoção, leva eu e você à prática comum dedicada a ela, que é honrar ela, meditar nas virtudes dela, contemplar suas grandezas, começar, continuar e acabar todas as coisas por ela, com ela e para ela. Tudo que eu começo lá em casa é com ela, por meio dela e nela. Tudo lá na minha casa é devotado a ela. E aí ele termina esse capítulo 3 dizendo, e viver a prática exterior, que é usar um escapulário. Nos dias de hoje, a medalha milagrosa, carregar sempre o rosário. O rosário ele não é um objeto somente dentro da igreja, ele é um sacramental. O que é um sacramental? Um objeto sagrado, não é um objeto que eu chegue e jogue em cima do meu sofá na mesa, não pode. Ele é um sacramental.
A igreja ensina que só de você carregar ele, eu já falei aqui, isso daqui eu repito, você ganha indulgência só de você carregar e as pessoas olhar. Sem contar o demônio que ele não pode encostar em você quando você está com o rosário na mão. E aí ele continua dizendo, se inscrever nas confrarias a ela ou apostolado que é dedicado a ela. E aí ele termina o capítulo 3º dizendo, porém, o essencial dessa devoção consiste no interior que ela deve formar. Isso é mudar eu e você por dentro. Porque todos nós temos defeito. Uns é nervoso, outros é chorão. Outros se desestabilizam, outros caem numa depressão muito fácil. Outros abandonam a fé. Nossa Senhora, o que ela vai fazer comigo, com você a partir dessa consagração? Transformar o nosso interior. Ela vai começar a trabalhar. Já faz quase 11 anos que ela está trabalhando dentro de mim. Para mudar essa porcaria que eu sou. A minha esperança é qual? Pelejar até ela concluir a obra. É assim que funciona. Se Santo Agostinho demorou 15 anos, quem dirá um pangaré igual eu. Então a devoção a ela, ela fala, é interior, ele diz. E aí ele termina dizendo, mas quem vai compreender isso? Nem todos, ele diz. Quem vai subir o primeiro degrau dessa devoção? O segundo, chegar até o final e ser santo de verdade? Ele fala, não tem como saber. Depende só de mim e de você. Então termina esse 3º capítulo dizendo isso para você. A constância, igual a irmã falou, não sei qual das irmãs que falou para mim na hora que chegou ali, eu quase fiquei em casa, não vim, mas pelejando eu vim, perseverei, eu vim. Quem vai conseguir chegar até o fim? Só depende de mim e de você. Minha vontade que essa chuva era estar em casa. Entendeu? Mas o que a gente tem que fazer? Ter constância. Nós estamos aí, vocês estão vindo aqui. E o que eu digo para vocês é isso. Persevera. O diabo ele não quer. Mas saiba de uma coisa. Deus quer. Deus quer. Porque ele sabe que Nossa Senhora vai formar o coração de cada um de nós e nos conduzir à pátria eterna. Porque é esse o objetivo final. A maçonaria, o que a maçonaria fez? Através da Revolução Francesa, ela implantou no coração do homem não mais a visão do céu, mas a visão das coisas passageiras. É por isso que hoje você vê os casal de gente novo tudo separando dentro do matrimônio. A pessoa ela casa, ela fica 3 anos, 5 anos no máximo. Antigamente o casamento durava 40. Não é verdade? Hoje não dura. Hoje a pessoa não quer ter filho, por quê? Porque ela quer juntar o dinheiro e ir pra praia no final do ano. Então ela junta 10 mil, voa de avião, fica batendo foto dentro do avião com um xarope, batendo foto da janela do avião, lá da paisagem lá embaixo. Ela não vive mais com o pensamento voltado a entrar no céu, ela vive só voltado nessa terra. A maçonaria ela colocou isso no mundo. E demorou 300 anos. Depois que São Luís pregou isso aqui, ó. Ele pregou isso aqui com uma visão no futuro, sabendo que os tempos iam ser mal, como eu falei aqui, ó. Vejo animais frementes que quer devorar esse livro. Então assim, isso aqui é para levar eu e você para o céu. É para a gente começar a voltar o nosso intelecto para a eternidade. Que a gente vive uma enganação do demônio. Você pega as pessoas de idade, os novos, morre o fulano, foi para o céu, morre o Bertano, foi para o céu. Não, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Só de você falar isso, você já está pecando, porque ninguém é bom diante de Deus. Jó fala isso, ele encontra mancha até nos anjos, quem dirá em mim não ser. Então a gente cai nessa enganação do diabo. E essa devoção é para mostrar que não é essa a realidade. Amém? Então que Deus te abençoe.